Fala, imigrante! Olha eu aqui de novo para mais um vídeo. Bom, se você me conhece, deve saber que eu dou aula para muita gente aí sobre bolsa de valores, né? E aí, os meus alunos de vez em quando vão mandando dúvidas, vão mandando perguntas, mas essa semana, não sei porquê, um monte de aluno mandou dúvidas sobre os mesmos assuntos, né? E aí eu resolvi gravar um vídeo para responder para todo mundo. Tá todo mundo me perguntando sobre investimento em bancos, né? Tem muito banco aí que saiu na bolsa de valores há pouco tempo, tem bancos crescendo, tá uma moda das fintechs, bancos digitais. E aí muita gente acha que por esse motivo resolveu fazer essa pergunta para mim. Então eu venho aqui hoje para falar sobre 3 bancos que foram os mais pedidos aí, tá? Para eu analisar e falar qual é a posição, qual que é o melhor investimento dos 3. Quais são esses 3 bancos? O banco BTG Pactual, o Banco Pan, o Banco Pan-Americano e o Banco BMG. E aí eu vou fazer uma comparação desses 3 bancos, mas só depois da vinheta. Vai lá. Antes de eu falar de cada banco, eu vou falar dos fatores, dos indicadores que eu acho importante levar em consideração para analisar os bancos. Antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa. Bancos são diferentes de empresas padrão. Uma empresa padrão, ela ganha dinheiro como? Ela vende um produto ou ela presta um serviço e cobra por isso. Então, o retorno, o lucro que as empresas têm, está na diferença do dinheiro que eles ganham versus o preço que eles pagam para poder fazer isso tudo funcionar, ou seja, a receita menos o custo, né, e as despesas que envolvem ali. Mas todas as empresas do mundo, exceto os bancos e algumas outras como seguradoras e tudo mais, elas ganham dinheiro prestando um serviço ou vendendo um produto. É assim que funciona. O banco não. Como é que o banco ganha dinheiro? Bom, para quem sabe, para quem já assistiu, se quer uma aula minha, deve saber quando a minha historinha, como é que eu conto como é que funciona que um banco ganha dinheiro. Bom, o banco, para ganhar dinheiro, ele precisa de 2 idiotas, né? O primeiro idiota é o cara que, quando tem dinheiro sobrando, vai lá e deposita em alguma aplicação do banco. Pode ser uma poupança, pode ser um CDB, pode ser um monte de coisa aí, um monte de produtos que os bancos oferecem. Bom, esse é o idiota número 1, ele vai lá e deposita dinheiro lá. Aí vem o idiota número 2. O idiota número 2 é o cara que vai pedir dinheiro emprestado no banco. E aí, ele pega o dinheiro emprestado e paga um juro altíssimo por esse valor. O problema é que o banco, quando ele está emprestando dinheiro para esse idiota número 2, ele não está emprestando o dinheiro dele, ele está emprestando o dinheiro que é seu, o dinheiro que o idiota número 1 colocou lá dentro do banco. Então ele pega o dinheiro que não é dele, empresta para um outro cara e cobra um valor alto em troca disso. E aí, para poder manter esse idiota número 1 ali com o dinheiro na sua agência bancária, dentro do seu cofre, o banco oferece uma renda mínima, um rendimento mínimo por idiota número 1. Por isso que as poupanças pagam bem pouco, por isso que o CDB paga bem pouquinho, por isso que qualquer aplicação financeira dentro de banco geralmente não tem um bom retorno. Agora que você entendeu tudo isso, acho que está meio óbvio que banco e empresas comuns não dá para a gente colocar no mesmo cesto, não dá para a gente analisar da mesma maneira. Então, quando eu quero analisar fundamentos de bancos, eu levo outros fatores em consideração diferente de uma empresa, que eu vou medir lucro, vou medir receita, vou medir custo, tudo separadamente, vou ver margens de outra maneira. Aqui no banco eu vou fazer diferentemente. Bom, vamos lá para os fatores que eu acho mais importantes. Primeiro, os fatores financeiros. Vamos ver como que o banco está indo, como os bancos estão indo aí nesses quesitos. E aí, eu trouxe para vocês alguns gráficos para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, o primeiro fator que eu vou trazer é o market cap. Market cap no português seria alguma coisa como o valor da empresa, ou preço de mercado, valor total de mercado da empresa. Cada site vai tratar de uma maneira, mas o que é uma conta simples é o valor da ação hoje pela quantidade de ações que tem. Então, por exemplo, se o banco vendesse todas as suas ações de uma vez só, daria esse montante. Esse é o market cap, é o valor de capitalização da empresa total hoje, tá? E esse primeiro indicador é para ter uma ideia do tamanho do banco que eu tô falando. Às vezes a gente vê um comercial, vê um banco muito forte, vê uma propaganda, e isso a gente imagina, a gente começa a pensar que aquele banco ele é muito grande. E na verdade, no total de operações e total de market cap, ele não é tão grande assim. Então, para efeito de comparação, eu trouxe aqui do lado o gráfico de market cap de 5 bancos, os 3 que eu falei que eu ia comentar aqui, mais 2 de referência, que é o Bradesco e o Itaú, que são bancos, acho que o mundo inteiro conhece, todo brasileiro sabe quais são esses 2 bancos. Então olha que interessante, né? Você tem Itaú, que é o maior banco nesse momento aí, com mais ou menos 250 bilhões de market cap. Esse é o valor do Itaú nesse exato momento. Logo em segundo lugar você tem o Bradesco, um pouco mais que 200 bilhões de market cap.
E aí você tem no gráfico aí Banco Pactual, Banco Pan-Americano e Banco BMG. Pode ver que o Banco Pactual, dos três que eu estou falando, ele é um banco um pouquinho maior em market cap, um banco mais valioso nesse exato momento, tá? Então já vale como um efeito de comparação aqui o tamanho de cada banco, para ver como é difícil comparar. A gente está falando de bancos muito grandes e bancos também, mesmo naqueles três menores, a diferença entre eles é muito grande em valor de capital acumulado, tá bom? Agora o próximo indicador que eu vou passar é o índice preço-lucro. Esse daí é um indicador meio manjado no mercado, todo mundo fala, mas não tem como eu fugir dele. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Imagina que você vai comprar um novo negócio, vai comprar uma padaria. O preço que você vai pagar na padaria está diretamente ligado ao lucro que ela vai te proporcionar. Então imagina que você vai comprar uma padaria por 100 mil reais e ela te dá 1.000 de lucro todo mês. Você sabe que você está pagando 100 vezes o valor que ela te dá de lucro. Esse é o cálculo índice preço-lucro. Você pega o valor que está sendo ofertado, aquele produto, versus o valor que ele pode te dar de lucro ali. Então, como eu tenho essas informações do banco, o quanto ele vale e o quanto ele gera de lucro, eu consigo fazer essa conta. Essa conta vale não só para banco, vale também para empresas convencionais, tá bom? O índice do Bradesco e do Itaú está praticamente igual e os dois estão ali colados em 10 vezes o valor do seu lucro, tá? Já o Banco Pan-Americano está estourado a quase 30 vezes o valor do seu lucro, ou seja, o Banco Pan-Americano em relação ao que ele proporciona de lucro está bem mais caro nesse momento. Em segundo lugar vem o Banco Pactual, com quase 20 vezes o seu preço, e o BMG ali fica na retaguarda com o banco mais barato em relação ao que ele provém de lucro, com algo entre 5 e 10. Eu chuto aí que umas 7 vezes o valor do seu lucro, entendeu? Então aí agora você já está começando a entender qual banco está caro e qual banco está mais barato. Usando como benchmark, usando como referência Bradesco e Itaú, que estão bem parecidos, o Banco Pactual acaba ficando muito caro, ele está num preço acima do que ele proporciona de lucro, pelo menos neste exato momento, tá? Mas o Banco BMG e o Banco Pactual estão também ali bem diferentes. Teoricamente, o único que está barato nesse momento é o Banco BMG. Agora, um outro indicador que eu acho interessantíssimo é o ROI, que significa Return on Equity, retorno sobre patrimônio. O banco tem um patrimônio. O patrimônio é tudo que ele tem ali de dinheiro guardado próprio, seu, todos os seus ativos somados e tudo mais. E assim, quanto maior o ROI de uma empresa, mais eficiente ela é, mais ela consegue fazer mais com menos, tá? Imagina uma petroleira. Para ela poder tirar 1 litro de petróleo, ela precisa ter um equipamento caríssimo para tirar 1 litro de petróleo. Então assim, ela tem que ir lá no mar, construir aquela plataforma, cavar lá no fundo, levar uma sonda, depois levar um cano que vai puxar aquele petróleo. O primeiro litro que ela vai fazer de petróleo, ela precisa de um patrimônio, de uma operação gigantesca. Agora você imagina um cara que inventa um aplicativo na garagem da casa dele e vende aquele aplicativo, começa a gerar muito dinheiro, bilhões de reais. O retorno em cima de patrimônio é muito maior do segundo exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque o cara, ele com pouco equipamento, com pouco patrimônio, consegue gerar muito dinheiro. Seria um ROI gigantesco, esse exemplo que eu falei. E no caso de uma petroleira, ela teria que vender muito petróleo para poder ter um ROI alto. Então, geralmente, empresas que têm um nível de equipamento muito alto tendem a ter um ROI baixo. Então, vamos olhar agora a comparação entre as empresas. Bom, está aqui do lado o gráfico, você vai ver que o Itaú tem um ROI hoje de perto de 18%, ou seja, o patrimônio dele faz gerar 18% de rentabilidade em relação ao patrimônio. Já o Bradesco está numa situação bem pior, com 15%, quase 16% de ROI. Já os três bancos que eu estou usando aqui para comparar, a gente tem o melhor, o Banco Pan-Americano. Olha como é interessante, a gente vê que como ele tem um ROI mais alto, as pessoas tendem a aceitar pagar um pouco mais caro nele, né, em relação ao lucro que ele gera. Então o Banco Pan-Americano está ganhando nesse caso aqui. Já o Pactual vem em segundo lugar e o Banco BMG em terceiro lugar com só 8% de ROI. Então o Banco BMG, ele tem um ROI baixo e a gente viu lá em cima que ele também tinha outros indicadores baixos. Ele é um banco pequeno, tem um ROI baixo e tem um preço-lucro mais atrativo, ou seja, ele está mais barato. Por quê? Porque ele tem indicadores mais fracos. Por último, nessa gama aqui de análise financeira, eu vou usar o Dividend Yield, o DY, mais famoso, né? Que é justamente a taxa de retorno que eu poderia ter se eu investisse naquele banco, através de dividendos, não através do preço de mercado. Está aqui do lado também
o gráfico e nesse gráfico você vai ver que em primeiro lugar está o Bradesco. O Bradesco hoje é o melhor distribuidor de dividendos com base no site que eu peguei, o Fundamentos. O Bradesco é o que melhor divide o seu dinheiro com o seu sócio, estando ali na casa de 5% ao ano, tá? Um valor relativamente baixo, não é as melhores empresas para você comprar nesse momento focado em dividendo, mas esse é o que a gente tem aqui hoje. O Itaú fica ali em terceiro lugar, depois do Banco BMG. Olha como o BMG consegue distribuir muito melhor e ele está ali em segundo lugar, quase encostado ao Bradesco como um bom distribuidor de dividendos. É um ponto positivo para o BMG nesse momento, tá? Agora, na lanterna vem o Banco Pactual e o Banco Pan-Americano em último lugar mesmo, com só 1% de distribuição do dividendo. Agora que eu fechei esses 4 índices, eu vou para o quinto índice que eu acho também importantíssimo para você levar em consideração. Por quê? Porque esse é um índice que só funciona para banco, tá? É o índice de Basileia, tá? O índice de Basileia é uma medição muito simples, é uma conta de dividir, mas que quando você olha, você consegue ter uma noção da operacionalidade inteira do banco. Bom, vou explicar direito para você como é que é. O índice de Basileia é mais ou menos uma medição de quanto dinheiro o banco está entregando em relação ao que ele tem. Vamos lá. Lembra que eu falei que o banco pega dinheiro do idiota número 1 para emprestar para o idiota número 2? Lembra que eu falei que o banco pega dinheiro para emprestar para outro? Tá, tem uma péssima notícia. Ele não precisa ter todo aquele dinheiro para poder emprestar para o idiota número 2. Existe uma certa liberdade que os bancos centrais dão para os bancos de emprestarem mais do que eles têm. E é esse índice de Basileia que vai medir o quanto eles podem emprestar. No Brasil, neste exato momento, o Banco Central, o Bacen, ele permite que o banco possa emprestar e ter comprometido ali dentro do seu caixa até 11% no mínimo, tá? Que tem que ter ali dentro. Deixa eu explicar melhor. Imagina que o banco vai emprestar R$100. Ele não precisa ter R$100 nesse momento. Ele precisa ter no mínimo R$11 daquele 100 que ele está emprestando. Então, R$11 para 100 é 11%. Esse é o índice de Basileia mínimo para um banco operar, permitido pelo Banco Central neste exato momento. Vamos dar uma olhada no gráfico do índice de Basileia para os outros bancos. Vamos ver. Aqui do lado. Você vai ver que o índice de Basileia de quase todos os bancos está muito parecido, tá? Em primeiro lugar ali com o índice de Basileia melhor é o Banco Pactual com 18%, quase 18% do índice, que significa que a cada R$100 que o Banco Pactual empresta, ele tem ali dentro dele 18 garantidos, tá? Quanto mais baixo, pior. Então, o Banco Pactual está com ponto positivo de 18% aí. Agora, o mais baixo é o Itaú, com índice de Basileia de um pouquinho mais que 14%. Então, se a gente for usar um ranking, tá fácil aí. Banco Pactual em primeiro lugar, Banco BMG em segundo lugar, em terceiro lugar o Banco Pan-Americano e quarto lugar o Banco Bradesco e em quinto lugar o Itaú com o pior índice. Significa que o Itaú ele não tem todo aquele dinheiro que ele empresta, né? Então ele tem uma relação muito diferente. E é pior, porque existem vários fatores que podem piorar isso daí. Se um banco tem um índice de Basileia muito baixo, significa que ele pode não honrar com os pagamentos no caso de uma liquidação muito rápida. Para quem já estudou as bolhas, sabe que o índice de Basileia é importante quando há uma crise financeira no país. Agora, o último indicador, mas não menos importante, é o valor patrimonial da ação, tá? Vamos lá, cada banco tem o seu patrimônio líquido e tem uma quantidade de ações. Quando você divide um pelo outro, você tem o VPA. Muita gente chama de preço justo, não gosto de usar muito esse termo, mas é como se fosse o preço de cada ação baseado no que o banco tem ali de patrimônio. Então, quando você pega o patrimônio, divide pelo total de ações, você vai ter um número ali. E esse número pode ser comparado com o preço da ação. Então, você olhando o gráfico aqui do lado, você vai ver o seguinte, você vai ver que tem duas colunas para cada banco. Uma é a coluna azul e a outra é a coluna laranja. A coluna laranja é o preço da ação no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, tá? E a coluna azul é o preço da ação baseado no seu patrimônio. Quanto deveria valer a ação se ela fosse ser vendida a 100% do seu patrimônio, tá? E aí você vai ver que no Itaú, por exemplo, há uma dispersão muito grande, há uma diferença muito grande. A ação hoje custa por volta de R$25, enquanto o patrimônio, né, o valor baseado no seu patrimônio está por volta de R$14, ali um pouco antes dos R$15. Então você vai ver que a relação preço versus patrimônio é muito distante. Então o banco está relativamente caro. O preço do Itaú nesse exato momento está muito acima do seu patrimônio. Uma grande diferença também está no Banco Pan-Americano. O Banco Pan-Americano está sendo vendido acima de R$15 hoje, mas se você considerar o seu patrimônio está abaixo de R$5 por ação. Então está uma diferença muito grande. Então quanto maior a diferença aqui,
principalmente se a laranja for maior que a azul, teoricamente o preço dessa ação já está muito elevado, já está bem acima do que deveria se fosse considerar aquele patrimônio, certo? Agora olha que legal, o BMG teoricamente está mais barato do que seu patrimônio. Seu patrimônio está valendo um pouco mais que R$5 e a ação está custando menos que R$5. Então isso traz uma certa vantagem, porque ele está abaixo do seu preço que deveria, pelo menos o preço mínimo que deveria valer ali, considerando tudo que ele tem de patrimônio. Então o BMG, nesse caso, é um dos bancos mais baratos. Significa que ele é a melhor opção? Não, mas neste momento ele está mais baixo do que o seu próprio patrimônio, e isso é uma certa vantagem, sim, tá? Mas os outros bancos estão relativamente mais caros do que seu patrimônio, e isso pode ser um indicativo de que eles têm um bom caminho pela frente. Por quê? Agora você vai entender o resto da minha análise aqui. Tudo que eu fiz aqui foi um diagnóstico das empresas, tá? Os 3 bancos mais os 2 de referência. Você vê que o Itaú e Bradesco não são muito diferentes, por ser 2 bancos consolidados já. Você vê que as diferenças deles são bem menores. Bancos de varejo bem fortes, estabelecidos há muitos anos, então eles tendem a ser muito parecidos. Já os outros 3 bancos têm indicadores bem diferentes, então cabe a você agora entender cada um deles. Talvez assista esse vídeo de novo para entender. Se tiver alguma dúvida, pode jogar aqui embaixo, a gente responde, tá? Mas os indicadores são de diagnóstico, ou seja, o que os bancos estão neste exato momento, é do jeito que eles estão neste exato momento. Agora o que a gente tem que exercitar é um prognóstico, como que eles vão estar. E aí eu vou te trazer algumas matérias, como essa matéria aqui, dizendo que os bancos grandes estão perdendo uma fatia do mercado, né? Então, se você pensar que o Bradesco ali está muito bem na fita nesses indicadores, o Itaú também, lembre-se que a coisa não está indo muito bem no futuro. Eles estão perdendo o mercado para esses bancos novos que estão chegando, como o Nubank, como o Banco Pactual, como o BMG, como o Modal Mais, como o Banco Inter, que vem roubando uma fatia bem grande, e a Nubank, né, que vem também, eu acho que é o maior banco digital brasileiro, mas ainda não está listado em bolsa aqui no Brasil. Então não dá para a gente investir nele, mas é um banco que está bem forte no momento. Olha essa notícia aqui também. Bancos tradicionais perdem quase metade do market share em transferências online, diz a Transfira, que é uma empresa que faz medição desse tipo de negócio. Então também os bancos tradicionais têm perdido espaço. Então o que você tem que começar a ver agora também para considerar quais essas 3 opções de bancos digitais aí, bancos emergentes, vamos chamar assim? Qual é a melhor das opções? Você vai ter que agora dar uma olhada em notícias, dar uma boa fuçada para ver quais são esses produtos que esses bancos estão oferecendo, e aí sim você vai ter um prognóstico mais legal, qual banco tem mais tendência de crescimento baseado no que você vai estudar. Então, esse vídeo aqui acho que foi bem longo, mas eu acho que você conseguiu ter uma noção de como pelo menos ver a saúde financeira, a situação de mercado de cada um antes de tomar uma decisão. Mas continue se aprofundando, que eu tenho certeza que tem muito mais informação para tirar desses 3 bancos aí. Tá bom? Legal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, não deixe de seguir o canal também e acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um abraço para todo mundo, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.